O pesquisador Edson Iglesias de Oliveira Vidal, da Unesp de Botucatu, fala sobre cuidados paliativos. Ele, em conjunto com médicos e orientados, elaboraram questionamentos que ajudam a entender melhor as necessidades de pacientes em final de vida, humanizando tratamentos e diminuindo dificuldades para ele e seus familiares e amigos. O Ciência Sem Limites começa agora. Está no ar o Ciência Sem Limites. Bem-vindas e bem-vindos. Como vocês puderam ver na abertura do programa desta semana, nós vamos falar sobre cuidados paliativos. Sobre esse assunto, ao nosso lado está o professor e pesquisador Edson Vidal, da Faculdade de Medicina do campus de Botucatu da Unesp. Professor, prazer em tê-lo aqui no Ciência Sem Limites. Prazer todo meu. Antes da gente entrar no tema da abertura do programa, nós gostaríamos de saber qual é a sua trajetória acadêmica. Perfeito. Então, eu me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2001. Eu fiz uma coisa muito incomum naquela época. Eu fui para a Amazônia. Trabalhei na Amazônia inicialmente como voluntário numa ONG que trabalhava no estado do Pará, na cidade de Santarém, com comunidades ribeirinhas. Eu fiquei lá durante cerca de quase um ano. Eu voltei e fiz residência de Medicina de Família e Comunidade na Faculdade de Medicina de Marília. Posteriormente eu fui para a Unicamp, onde eu fiz mestrado e doutorado na área de saúde coletiva e epidemiologia. Trabalhei em assistência domiciliar em Campinas, depois em São Paulo, no Hospital Albert Einstein. E em 2010 eu vim para a Faculdade de Medicina de Botucatu como professor substituto. Em 2012 eu me tornei professor efetivo. E ano passado, em 2017, eu fiz a minha livre-docência em geriatria. Para quem está nos vendo, o senhor é um médico geriatra. Sim. Qual é essa especialidade? Cuida de quem? Geriatria é uma especialidade voltada para o cuidado integral dos pacientes idosos, que no Brasil são aqueles com mais de 60 anos, conforme definido pelo Estatuto do Idoso. E é uma especialidade que, para mim, é absolutamente maravilhosa, porque é uma oportunidade única de contribuir com as pessoas numa fase muito especial da sua vida. É comum que estudantes, às vezes muitos médicos olhem os idosos com um certo grau de desânimo, sabe? Falam assim, nosso paciente é tão complexo, tem tantas complicações, tantas comorbidades, às vezes tem dificuldade de se comunicar e às vezes as pessoas têm uma sensação que eu acho que é absolutamente errada, de que tem muito pouco por se fazer. Sabia? Quer dizer, acho que está no fim da vida já. Sim, de fato, a velhice é o fim da vida. A pediatria cuida do início da vida, a geriatria cuida das fases finais da vida. Né? Essas fases finais podem durar 20, 30, 40 anos. Antigamente se vivia muito menos, né? Na década de 20, 30 se vivia muito menos e hoje não. O Brasil ele transicionou nos últimos 40 anos de uma expectativa de vida brutal, que mudou. Né? Agora a gente está falando de uma expectativa entre 70 e 80 anos, 77 anos para mulheres. Mas o que eu queria terminar de falar, João, é o seguinte, que o que eu estava dizendo é que as pessoas veem o cuidado dos idosos com um certo grau de desesperança, quando na verdade é o contrário. E essa é uma das belezas que eu vejo na geriatria, porque as pessoas existem tantos detalhes que quando você consegue abordar pequenos detalhes, você faz uma diferença muito grande. Por exemplo? Na vida das pessoas. Por exemplo, se você tem um paciente que está deprimido, está perdendo peso, está cada vez mais fraco, ele está numa espiral negativa em que ele está decaindo a sua funcionalidade, se tornando cada vez mais dependente. E aí você olha aquele paciente e você tem uma atitude em que você revê os remédios, em que você tira remédios que estão prejudicando, que um dia fizeram até bem, mas que agora, em função das mudanças do organismo que envelheceu, ele se tornou mais frágil. E você consegue reverter essa espiral. Então você trocou 3 remédios, começou a prática de exercício físico, acertou a dentadura do paciente, encaminhou ele para o oftalmologista, e esse paciente de repente não está caindo mais, esse paciente está voltando a ganhar peso, está se fortalecendo. Autoestima? Autoestima melhora, se você tem uma equipe que você tem terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, esse paciente volta a se inserir num círculo social e aquela espiral que era negativa vira uma espiral ascendente, você recupera a funcionalidade, você recupera a qualidade de vida das pessoas e isso é absolutamente gratificante. Do seu ponto de vista, quem está nos vendo,
A partir dos 60, pelo menos uma vez por ano, a pessoa deve consultar um geriatra. Então, essa é uma coisa que eu não posso dizer para você categoricamente, porque o Brasil não tem um número de geriatras suficiente para isso. Então, no Brasil, a especialidade ela se configura como uma especialidade eminentemente de retaguarda, em que, na medida em que um colega que está na atenção básica e que precisa de uma ajuda com um paciente mais complexo, ele encaminha o paciente para a geriatria. Hoje a gente não tem no Brasil geriatras suficientes para atender todos os pacientes com mais de 60 anos. Mas quem tiver a oportunidade, sim, faça, né? Sim, isso é uma coisa que nós entendemos como benéfica. Parabéns, professor. Muito obrigado. Para a gente entrar no tema, o que são esses cuidados paliativos? Vamos conversar mais detalhadamente sobre o assunto? Então, cuidados paliativos são cuidados voltados para pacientes e familiares de pacientes com doenças ameaçadoras da vida, que é qualquer doença que traga consigo a possibilidade da morte. Veja, eu não estou usando aqui o termo de que o paciente tem uma doença incurável. A gente entende hoje, já há bastante tempo de fato, de que esses cuidados eles são compatíveis e podem caminhar lado a lado, e devem caminhar lado a lado com terapias voltadas para a cura do paciente e para o prolongamento da sua vida. Mas eles têm como seu foco, né, de novo, o paciente e a família, o alívio do sofrimento e a melhora da qualidade de vida. Isso feito em equipe multidisciplinar, né, em equipe. E veja, quando eu falo, né, que o meu foco ele é o alívio do sofrimento, isso não é um privilégio dos cuidados paliativos, porque qualidade de vida e alívio do sofrimento é uma coisa que toda medicina tem que fazer, toda especialidade, isso é um compromisso do médico como um todo. Isso não é um privilégio único da medicina paliativa. Mas quando eu falo isso, veja, sofrimento e qualidade de vida são duas questões absolutamente pessoais. E isso traz para a medicina, isso trouxe para a medicina uma pequena revolução, por quê? Porque foi quando a medicina, assim, mais intensamente e no seu cerne começou a falar, eu preciso dar um passo atrás do meu conhecimento e falar, eu preciso conhecer o que é sofrimento para você, o que é qualidade de vida para você, porque se eu não der esse passo, aquelas medidas que eu tomo com a melhor das intenções para aliviar o seu sofrimento podem te causar sofrimento. Porque eu preciso conhecer o que isso representa para você na sua história. E essa é, ao meu ver, a grande novidade que a medicina paliativa trouxe em contribuição para a medicina, para os cuidados de saúde no mundo, para o sistema de saúde, entendeu? Nós vamos detalhar isso no bloco seguinte, estamos chegando ao final deste bloco. O senhor vai explicar para quem está nos vendo como é que é feito todo esse processo. Além, é claro, o senhor não trabalha sozinho, tem membros do seu grupo de pesquisa Sim. e equipe. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aparecendo aí na sua tela, eiovidal.fmb@gmail.com. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o campus de Botucatu, www.fmb.unesp.br. E para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. É um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos de volta com o Ciência Sem Limites. Vocês podem ver que o assunto do programa desta semana são os cuidados paliativos com as pessoas. Sobre esse assunto, ao nosso lado está o professor e pesquisador Edson Vidal, da Faculdade de Medicina do campus de Botucatu, da Unesp. Professor, falamos desses cuidados, da maneira com que vocês médicos tratam os familiares e os pacientes. Como é que é feita esse tratamento da informação, esse projeto como um todo? Então, esse meu projeto, ele é um projeto financiado pela FAPESP e ele versou sobre, a gente adaptou para o Brasil um formulário que é parte de um paradigma criado nos Estados Unidos há pouco menos de 30 anos para conseguir criar conversas entre pacientes e médicos sobre como que as pessoas gostariam de ser cuidadas em situações de doenças graves, em situações de fim de vida, onde frequentemente as pessoas não conseguem se comunicar. Então, esse formulário chama-se formulário POST, que é uma sigla inglesa que a gente traduziu para o português como prescrição médica de terapias prolongadoras da vida, de terapias de suporte de vida. E esse projeto, então a gente está trazendo para o Brasil esse formulário e esse paradigma, com o intuito de melhorar
e de facilitar o respeito aos desejos das pessoas sobre seus cuidados, seus valores no fim da vida. Isso tudo começou já há vários anos, tem uma parceria que a gente desenvolveu com a Força Tarefa Nacional dos Estados Unidos, que desenvolveu esse instrumento. Esse instrumento cresceu muito nos Estados Unidos, hoje ele já é presente na quase 90% dos estados americanos, ou até um pouco mais. Ele é considerado como um documento aceito legalmente nos Estados Unidos, em vários estados. Tem uma recomendação do Instituto de Medicina norte-americano de alguns anos atrás, recomendando que o governo federal ele facilite e promova a implantação desse paradigma em todos os estados, como uma forma de honrar as diferenças de cuidado no fim da vida. No Brasil, o Conselho Federal de Medicina, em 2012, estabeleceu uma resolução muito importante sobre diretivas antecipadas de vontade, que são conhecidas mais comumente, eu acho que entre os leigos, como testamento vital, que corresponde a um documento que o leigo vai e registra, assim, de acordo com o Conselho Federal de Medicina, é uma coisa que o médico vai registrar no prontuário sobre como que a pessoa quer ser cuidada no fim da vida. Alguns pacientes optam por registrar isso no cartório, mas isso não é necessário. Tá? A gente acha, inclusive, que essa abordagem do Conselho Federal de Medicina foi ótima, porque ela trouxe a ênfase para a relação médico-paciente, onde a gente entende que ela tem que estar. Só que acontece, nos Estados Unidos, onde isso primeiro foi implantado já há muitos anos atrás, as discussões disso começaram na década de 60, o testamento vital, um papel que o paciente escrevia sozinho, ele frequentemente não era suficiente para honrar as preferências da pessoa no fim da vida. Por quê? Porque, veja, vários motivos. Esse papel pode estar na sua gaveta de casa. Na hora que você chega, pode não saber. A pessoa não pode não saber. Ou então, veja, está na minha casa, meus familiares sabem, eu levo isso para o hospital. Eu posso ter escrito coisas ali que não são relevantes para a decisão que tem que ser tomada. Eu coloquei situações imaginárias que não refletem o que está acontecendo aqui agora. E o formulário era específico demais. Ou às vezes ele era o contrário, ele era vago demais. Às vezes você tinha um médico que estava inseguro se eu vou fazer isso ou não. Por quê? Porque, veja, você assinou um contrato. Às vezes você assinou um contrato, você não sabe o que você assinou. Como é que eu tenho certeza se o paciente, aquilo que ele colocou, ele estava ciente das implicações daquilo, só com o papel? Então a ideia era que esse tipo de documento é importante, mas que ele é mais uma peça no quebra-cabeça que o médico vai ter que desmontar, vai ter que montar com a família sobre como que eu vou lidar com esse paciente. Ele é um suporte. Ele é um suporte. E aí o que acontece? Esse formulário do post, ele traduz essas preferências, ele dá um passo além. Ele traduz elas numa prescrição médica. Então eu sento com você, se você fosse meu paciente, e nós sentaríamos e conversaríamos, João, olha, eu converso com meus pacientes, eu tento conversar com todos eles em algum momento sobre como que eles querem ser cuidados no fim da vida. Não porque eu acho que você agora está no fim da vida, porque frequentemente você não está. Mas porque eu quero poder atuar como um protetor seu, como um advogado seu numa situação eventual em que você precise de alguém que saiba o que você quer. E não só eu, mas seria importante que a gente identificasse um representante dentre os seus entes queridos, da família, em quem você confiasse. Sabe? Não precisa ser da família, pode ser uma outra pessoa, mas tem que ser alguém que tenha uma relação de confiança e que se sinta capaz de representar o paciente. Porque aí, veja, eu crio uma estrutura de apoio tal que quando e se uma decisão precisar ser tomada na sua incapacidade de se responder, eu tenho condições de, em tempo real, tomar uma decisão que respeite o que você queria. Além de argumentos, tem dados suficientes e embasados para a decisão correta. Né? E outra coisa que esse formulário ele ajuda muito, né, esse paradigma ajuda, é que eu consigo, ele consegue ser válido em cenários diferentes. Então, por exemplo, você conversou isso comigo, que sou seu médico do consultório do ambulatório. Só que você passou mal, você não veio para mim, você foi para o pronto-socorro, que é para onde as pessoas vão. Sim. E aí, veja, no pronto-socorro, o médico que está lá, ele tem que tomar uma decisão sobre o que ele faz com você, se você vai ser entubado ou não. E esse questionário ficaria num prontuário eletrônico dele? Ele fica no prontuário uma via e outra via vai com o paciente. Essa via que vai com o paciente deve acompanhar o paciente em qualquer cenário de cuidado. E pro resto da vida. Assim, mas o formulário ele não é estático. Se, por exemplo, nasceu um neto seu, isso mudou os seus desejos de cuidado e você agora deseja medidas que antes você não queria. Agora você aceitaria ser entubado, você aceitaria ir para o hospital, você aceitaria ser reanimado numa eventualidade de parada cardíaca. Isso pode mudar, porque o formulário, ele é dinâmico. Ele permite essa flexibilidade? Ele permite, porque o formulário é do paciente, ele não é meu. Entende? É uma prescrição médica que eu vou alterar conforme o que você quiser. Você não precisa ir no cartório para fazer isso.
Entende? E o que acontece? Isso dá um suporte para o médico que está no pronto-socorro. Quando ele chega, ele tem um documento assinado por mim, médico, seu, que já te conheço de longa data, dizendo, olha, faça isso. E não faça isso. Por quê? Porque eu conversei com o meu paciente. O senhor não está sozinho nessa empreitada não, né, doutor? De jeito nenhum. E, inclusive, não seria possível conduzir o projeto e realizar tudo sem todos os meus colegas Nós temos e alunos. duas alunas que deram depoimento. Quem são essas alunas? A Jahaira e a Cecília. Vamos ver o que elas têm a dizer? Ótimo. Roda o VT. A pesquisa que eu estou realizando em conjunto com o professor Edson é o questionário do POST, que é um questionário em que a gente aplica para os pacientes aqui da faculdade para saber como eles gostariam de ser tratados perto do fim da vida. O questionário eu fiquei muito surpresa para começar com um trabalho que foi feito com o professor, porque geralmente a gente não costuma fazer esse trabalho assim tão pessoal. E o POST, ele é isso, você vai lá, você conversa com o paciente, você ouve as angústias dele, você faz o questionário de como ele gostaria de ser tratado e você vai vendo a visão de mundo dele. Então eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi foi aprender melhor a ouvir, porque a morte eu acho que é um assunto que ninguém está preparado muito bem para falar, nem para enfrentar. E muitas vezes você vai e você entrevista pacientes que estão mal, que já estão perto do fim da vida. Então você acaba não só obtendo respostas, mas você obtém uma visão de mundo diferente, você aprende com eles. Então para mim foi bem enriquecedor nesse sentido. O trabalho que eu realizei com o professor Edson foi de aplicar o formulário POST. A gente aplicava o primeiro formulário e depois o professor reaplicava o mesmo formulário com os mesmos pacientes, para a gente conseguir comparar as respostas e ver o grau de confiabilidade do questionário. Acho que o que mais me marcou nesse trabalho foi, primeiro de tudo, foi superar essa dificuldade que a gente tem de falar sobre a morte, sobre cuidados de final de vida. E foi ver como que os pacientes, como todo mundo tem muito a dizer sobre como gostaria de ser cuidado em determinadas situações. Tiveram vários pacientes que me marcaram, mas eu acho que vendo assim um todo, o que mais me chamava a atenção durante as entrevistas era como os pacientes têm vontade de viver, assim, principalmente os pacientes mais jovens que estão passando por alguma doença mais grave. Você vê nos olhos deles, você vê no discurso deles como a força da vida, assim, não sei explicar. Para mim foi muito marcante, eu gostei muito que foi um aprendizado pessoal também, de enfrentar alguns assuntos e ver como isso pode deixar o paciente, a família mais tranquila sobre esse momento difícil, assim. O que pode ser feito, o que não pode ser feito, pensando na vontade da própria pessoa e tendo certeza que a vontade dela está sendo contemplada naquele momento. Professor, nós estamos chegando no final deste bloco. No bloco seguinte, eu sei que tem mais gente que vai participar deste programa Ciência Sem Limites e vamos continuar falando sobre este projeto, este questionário que está adaptado para o Brasil. Não é um questionário, é um formulário. Um formulário, né? Isso. Um questionário. É o questionário que você dá para a pessoa preencher. Esse não, é uma coisa que o médico tem uma conversa e o médico preenche esse formulário de acordo com a conversa que ele teve. E só médico pode preencher ele? A nossa ideia aqui no Brasil é que nesse momento só médicos preencham ele, porque a gente entende que isso é mais compatível com a nossa cultura. Apesar de que pode envolver outros elementos da saúde, mas o médico... Sim, cuidados paliativos são uma área absolutamente interdisciplinar. Mas a gente entende que nesse momento, dentro da cultura profissional e da saúde no Brasil, o adequado seria que só médicos preenchessem esse formulário e dessem essas prescrições, que são prescrições médicas. Perfeito. Nós vamos para um breve intervalo e no bloco seguinte nós continuamos a nossa conversa com o professor Edson Vidal. É um instante só, a gente volta já já. Está de volta o Ciência Sem Limites. O assunto desta semana, cuidados paliativos. Sobre esse assunto, ao nosso lado está o pesquisador e professor da Faculdade de Medicina do campus de Botucatu, Edson Vidal.
Professor, nós falamos desse formulário, o senhor falou no bloco anterior que a intenção desse protocolo, desse projeto, é se espalhar pelo Brasil ou América Latina, até porque ele é inédito no Brasil, né? No Brasil, assim, de fato, é a primeira vez que esse paradigma ele sai do solo norte-americano. Então, o Brasil está sendo o primeiro lugar onde ele está sendo implantado, onde ele pretende ser implantado fora dos Estados Unidos. Vocês atualmente já têm algum dado concreto implantado aqui na Faculdade de Medicina? Então, na faculdade não, nesse momento a gente ainda não implantou. A gente entende, assim, o que a gente fez até agora? A gente já publicou a adaptação transcultural do formulário, foi publicada esse ano, e nós já concluímos a coleta de dados e análise dos dados da etapa de avaliação de confiabilidade e validade de construto, que são os projetos do Gustavo, que ele trabalhou. E a próxima etapa, já envolvendo a publicação dos resultados, eu esqueci de falar que a gente teve apoio também do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo nessas pesquisas. E a próxima etapa que a gente entende é que a gente precisa estabelecer uma conversa com o Conselho Federal de Medicina para que haja uma chancela do instrumento, porque como é um instrumento novo e é algo, quando a gente fez entrevistas dos médicos aqui no hospital sobre isso, as pessoas tinham muita insegurança sobre a legalidade. Então o instrumento ele é absolutamente legal, ele tem um apoio, ele tem embasamento dentro do Código de Ética Médica e de resoluções muito importantes do Conselho Federal de Medicina, que já foram julgadas como constitucionais pela Justiça Federal. Então, a gente entende que isso existe, mas a gente gostaria de, antes de tentar propor a implantação disso e disseminação disso no Brasil, que houvesse uma chancela do Conselho Federal de Medicina, porque isso vai ser importante, porque virão dúvidas, as pessoas, e ter um apoio de uma instituição tão renomada e importante como o Conselho vai ser fundamental. Perfeito. O senhor falou de um outro colega, o Gustavo, que Sim. também é médico e me parece que ele tem dados até concretos da eficácia desse protocolo, né? A gente tem dados que mostram que esse tipo de conversa é extremamente bem-vindo. A gente tem dados que mostram que aquilo que a pessoa responde no formulário são confiáveis. E quando a gente faz abordagens diferentes de entrevistas, que os resultados se mantêm confiáveis. Vamos ver o que o Gustavo tem a nos relatar? Sim. Roda o VT do Gustavo. Minha parte na pesquisa, né, de orientação do professor Edson, eu estou validando o instrumento que já foi traduzido para a língua portuguesa, e o nosso objetivo é entender se esse documento realmente consegue evocar e documentar as informações que os pacientes fornecem, né, nessa discussão que é feita dentro da conversa com o paciente. Inicialmente, quando eu tive contato com a pesquisa, né, quando o Dr. Edson me passou essa possibilidade da pesquisa, me veio um questionamento, né, como seria falar sobre esse tipo de assunto com os pacientes, porque existe um certo mito, né, que paira quando a gente não tem contato com esse tipo de discussão, que é se isso não pode prejudicar, trazer um sintoma ansioso, depressivo até para o paciente, ou mesmo até tirar a esperança de vida do paciente que está num estado, às vezes, de grave adoecimento, falar sobre cuidados no final da vida. E foi muito surpreendente, porque na verdade a gente entrevistou, para essa fase foram 64 pacientes que faziam parte aí dessa fase da pesquisa, mas praticamente todos eles tiveram uma ótima aceitação. Isso traz, na verdade, alívio, diminui sobrecarga para familiar, diminui sobrecarga para paciente, para a equipe como um todo fica mais fácil conduzir o tratamento, se já tem ideia de qual é o valor, a preferência do paciente. Os pacientes muitas vezes se mostravam surpresos por nunca terem falado isso com o médico assistente, o médico que o acompanha ao longo da vida, e nem mesmo com a equipe. Teve uma situação especial que me marcou bastante, que foi uma entrevista que eu fiz, uma conversa que eu tive com um paciente que estava acompanhado pela esposa naquele momento. E era um paciente já num estado avançado de um câncer abdominal. E num primeiro momento surgiram emoções ali na conversa, mas emoções positivas no sentido de poder se falar sobre aquilo. A sensação que eu tive que a família já percebia que caminhava para uma terminalidade de vida, mas nunca tinham tido esse tipo de conversa.
E tive essa conversa, o paciente explicou, ele estava extremamente consciente, falou quais eram os valores e preferências em relação ao final da vida, e a esposa ali do lado. E depois de alguns dias, se não me engano, duas semanas, esse paciente realmente evoluiu para uma fase muito grave da doença, em que precisou se tomar uma decisão em relação ao que fazer. E essa esposa, utilizando a discussão que foi feita, usou esse princípio da autonomia, né? O que o marido tinha dito há 1, 2 semanas. O mais impressionante é que depois, no meu consultório, que eu tenho um consultório aqui na cidade, essa paciente aparece, eu nem conhecia, nem consegui reconhecer num primeiro momento, mas ela me trouxe um vaso de flores e disse que era um agradecimento, até ela estava muito emocionada e eu acabei me emocionando também, mas falando sobre isso, o quanto aquela simples conversa ajudou, né? Que ela tinha certeza de que ela pôde fazer o melhor para o marido, né? Ter a melhor conduta possível em relação aos cuidados, para evitar sofrimento, para evitar sobrecarga e, de certa forma, acho que trouxe um amparo, né, afetivo, inclusive, para ela, para os filhos e, com certeza, acho que predominou aí o princípio da autonomia, né? Esse paciente tinha a condição de explicar e o direito, né, de informar sobre quais seriam as suas preferências, né, em relação a esse momento. Então foi uma entrevista que marcou bastante essa. Parabéns pelo depoimento do Gustavo, e a gente vê que ele ficou até, de uma certa maneira, emocionado, né? Porque funciona, né, professor? A gente acha que isso é uma coisa muito importante, que tem potencial de contribuir para a mudança na forma como as pessoas morrem no país. Aliás, ninguém está preparado para a morte, independente até de religião, né, professor? Sim. Estamos chegando ao final, e o que eu não perguntei que o senhor gostaria de destacar nesse nosso bate-papo? Então, eu queria destacar que esse é um pequeno projeto que a gente espera conseguir ter uma contribuição para a forma como o fim da vida acontece no nosso país, que tem muito solo pela frente, a gente já conseguiu galgar alguns degraus e os próximos degraus dependem de parcerias, né, dependem ainda de muito trabalho e assim, envolve em grande medida uma mudança cultural na forma como a gente discute essas coisas. Isso é uma coisa que vai ser lento, mas que a gente entende que é uma direção irreversível e porque a população tem pedido isso e a gente entende que as pessoas e o nosso trabalho ele está mostrando dados disso, de que os brasileiros estão preparados para esse tipo de conversa. Eu só tenho que te parabenizar e que o senhor está proporcionando melhor qualidade de vida não só aos pacientes como também aos familiares. Esse é o objetivo. Parabéns pelo seu projeto, sucesso absoluto. Muito obrigado. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aparecendo aí na sua tela, eiovidal.fmb@gmail.com. Para você conhecer mais sobre o campus, www.fmb.unesp.br. E para rever e ver os nossos programas, www.tv.unesp.br. Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. Na próxima semana, um novo assunto. Esperamos por você. Até lá.